Meu nome é Osias Maciel Moraes, sou residente aqui em São João do Ivaí e eu conheci o Antônio Marcos quando ele não era evangélico ainda. Eu conheci ele num evento que a prefeitura promoveu e ele estava se apresentando como integrante e aluno da APAI. Na oportunidade ele cantou e tocou uma música sertaneja, tocou um violão, mas na realidade ninguém entendia o que ele cantava e nem o que ele tocava, devido à sua deficiência que era muito grande. Mas todos compreendiam e sabiam que ele estava se esforçando e ele era um aluno da APAI com um problema especial. E daquele dia em diante eu comecei a ter contato com o Antônio Marcos, comecei a frequentar a sua casa, que não era casa dele, mas sim a casa de uma pessoa que foi muito generosa e cedeu um quarto daquela casa para o Antônio Marcos viver, porque o Antônio Marcos tinha perdido seus pais e a sua família, os seus irmãos havia o abandonado e ele estava desamparado no mundo. E aquela pessoa cedeu um quarto para ele residir ali. E eu comecei a frequentar aquele local e pregar, falar sobre o amor de Cristo, falar sobre o Evangelho para ele e também cantar hinos, louvando a Deus juntamente com ele, ensinando alguns acordes de guitarra. E com isso o Antônio Marcos foi se envolvendo nas coisas de Deus. Comecei a levar ele para a igreja junto comigo e o Antônio Marcos foi se envolvendo a ponto que ele aceitou o Evangelho e aceitou a Jesus Cristo. E logo em seguida ele começou a frequentar assiduamente a igreja, cultuando a Deus, e teve uma transformação na sua vida muito grande, o Antônio Marcos, porque é uma pessoa cheia de problemas psicológicos devido ao problema familiar e os seus defeitos que ele tinha físicos, que eram visíveis. Tanto é que na cidade onde ele nasceu, que é um distrito aqui de São João, que é o Luar, ele tinha um apelido que era Foquinha, o apelido dele. Inclusive lá ninguém conhece ele por Antônio Marcos, mas por Foquinha, porque quando ele começou a andar, ele já tinha uma idade avançada. Então com 7, 8 anos de idade, ele só conseguia rastejar no chão. Por isso o apelido de Foquinha, e o corpo dele era muito mole também. Mas depois que ele aceitou Cristo, tudo isso mudou. O Antônio Marcos ele tinha uma deficiência na perna, que tinha 6 centímetros de diferença uma perna da outra. E num culto que teve aqui na Igreja Assembleia de Deus de São João do Ivaí, o pastor fez o convite para quem queria ir na frente do templo para poder receber a oração final do trabalho. E o Antônio Marcos se fez pronto e foi à frente para receber a oração. E naquele momento que o pastor orava, o Antônio Marcos pedia que Deus fizesse um milagre na vida dele. E Deus realmente se manifestou, se fez presente e fez um milagre na vida do Antônio Marcos. E as suas pernas, que tinha 6 centímetros de diferença, ficaram iguais. O mesmo tamanho, uma perna da outra. As duas pernas ficaram iguais. Isso tudo aconteceu com o Antônio Marcos. O Antônio Marcos ele vivia caindo tombo, ele não conseguia andar corretamente, vivia se machucando. E depois que Jesus foi corrigindo os problemas dele, através de milagres, ele começou a ter mais equilíbrio. Logo em seguida também aprendeu a andar de bicicleta e aprendeu a dirigir carro, tem carteira de motorista hoje. E o Antônio Marcos também hoje tem uma família maravilhosa, tem uma esposa, tem 2 filhos. E isso tudo aconteceu na vida do Antônio Marcos porque ele confiou em Jesus Cristo e seguiu o Evangelho. E a palavra de Deus ela não falha, ela é real. Quando a pessoa tem fé e entrega a sua vida a Jesus Cristo, não há problema que ele não possa resolver. E o exemplo está aí, o Antônio Marcos. Hoje, um homem bem-sucedido, ele é um pastor e está pregando pelo Brasil todo e também pelo mundo. E isso tudo é para a honra e glória de Jesus Cristo. Porque sem Deus nós não somos nada. E tudo que aconteceu com Antônio Marcos foi milagres e transformações feitas da parte de Deus.